Segundo Carl Jung, as coisas que nos deixam zangados nos outros são reflexos de aspectos de nós próprios que reprimimos. Neste vídeo, falaremos sobre como, de acordo com Carl Jung, nunca se deve estar zangado ou desapontado com ninguém. Primeiro ponto. A raiva é um reflexo da sombra interior. Segundo Carl Jung, o que deixa uma pessoa zangada a maior parte do tempo não vem da outra pessoa, mas de aspectos do seu mundo interior que ela reprimiu e evitou confrontar. Esta estrutura psicológica, a que Jung chama sombra, consiste em pensamentos, sentimentos e impulsos que o indivíduo não aceita, ignora ou suprime por razões sociais. Estes aspectos sombrios permanecem ativos no subconsciente do indivíduo e manifestam-se em locais que a personalidade consciente não consegue ver, especialmente nas interações com outras pessoas. A raiva é muitas vezes uma tentativa dessa sombra de vir ao de cima. Quando uma pessoa se depara com um comportamento no mundo exterior que a perturba, terá uma reação emocional intensa se esse comportamento coincidir com a sua própria estrutura de sombra, porque o que ele vê é, na verdade, uma característica que lhe pertence internamente, mas que não consegue aceitar. Por isso, a raiva que dirigimos aos outros é muitas vezes um disfarce para a raiva que sentimos de nós próprios. Quando uma pessoa vê noutra um lado que reprimiu em si própria, critica imediatamente, menospreza ou culpa essa pessoa. Assim, ao exteriorizar o caos dentro de si, sente um alívio temporário. No entanto, segundo Jung, este não é um confronto real, mas apenas uma relação superficial e defensiva com a sombra. A verdadeira transformação começa quando um indivíduo faz uma pergunta interna e não externa quando está zangado. Por que é que este comportamento me afetou tanto? A origem desta raiva é realmente a outra pessoa ou é algo que reprimi dentro de mim? Esta perspectiva é um grande limiar na jornada de autoconhecimento e amadurecimento espiritual do indivíduo, porque enfrentar a sombra não é apenas deixar de culpar os outros, mas também entrar corajosamente no seu próprio labirinto interior. Como disse Jung, aquele que não conhece a sua própria escuridão projeta-a nos outros. Portanto, sentir raiva não é uma emoção a ser reprimida, mas um sinal a ser descoberto. Toda a raiva é uma oportunidade para o indivíduo se aproximar de si próprio, desde que se possa procurá-lo dentro e não fora. 2.8. As expectativas são as sementes das decepções. Uma das observações mais marcantes de Carl Jung sobre a natureza humana é a ligação secreta que um indivíduo estabelece entre o que espera do mundo exterior e as partes que faltam no seu mundo interior. As pessoas tentam muitas vezes preencher os seus vazios interiores com o comportamento dos outros. Esperam compreensão, aceitação, amor, lealdade ou uma certa ordem no seu comportamento. No entanto, estas expectativas são, muitas vezes, formadas inconscientemente e transformam-se em decepção e até mesmo em ressentimento quando não são correspondidas. Segundo Jung, este processo é o resultado da alienação do indivíduo do seu mundo interior. Quando uma pessoa depende das ações dos outros para o seu próprio valor, paz de espírito ou felicidade, entrega o seu próprio poder a fatores externos. Assim, o mundo exterior começa a ser agitado na sua variabilidade. Viver com expectativas é como abrir o seu próprio clima emocional ao vento de outra pessoa. O processo a que Jung chama individuação é a descoberta dos recursos internos e o estabelecimento de uma relação saudável consigo mesmo. As expectativas, no entanto, interrompem este processo, porque a pessoa começa a exigir a sua própria integridade do mundo exterior. No entanto, cada indivíduo é um portador único de consciência, e as outras pessoas agem de acordo com os seus próprios níveis de consciência nas suas próprias jornadas. Por isso, o comportamento esperado de alguém pode não corresponder ao seu desenvolvimento espiritual. Quando uma pessoa se vê a exigir algo que a outra não está disposta a dar, sente naturalmente decepção. No entanto, esta decepção muitas vezes não vem da outra pessoa, mas da ilusão dentro do indivíduo. Expectativa é assumir algo que, de facto, não acontece, ou seja, escrever um cenário com uma projeção mental e depois ficar zangado quando esse cenário não acontece. Segundo Jung,
Quando uma pessoa começa a preocupar-se com o seu próprio desenvolvimento espiritual, as expectativas dão lugar à compreensão. O comportamento imperfeito, incompleto e por vezes até insensível dos outros já não é percebido como um ataque pessoal. Porque agora a pessoa sabe que cada um age a partir do seu próprio nível de consciência e ninguém deve nada a ninguém. Com esta consciência, as desilusões também diminuem, porque agora o indivíduo escolhe transformar as suas próprias percepções e reações em vez de mudar a forma como os outros existem. O vazio deixado pela expectativa é preenchido pela maturidade interior. Quando uma pessoa se torna autossuficiente, as ações dos outros não a conseguem abalar. É aqui que começa a verdadeira liberdade. Porque quanto menos esperar dos outros, menos decepções experimentará e mais paz encontrará. Projeção 3. Você é quem culpa. Um dos insights mais profundos de Carl Jung sobre a psique humana é o conceito de projeção. Segundo Jung, o indivíduo projeta inconscientemente no mundo exterior os sentimentos e pensamentos que não consegue aceitar no seu subconsciente. Tem medo de confrontar ou reprimiu. Este processo de reflexão é um mecanismo de defesa mental. O indivíduo debate-se com outras pessoas, atribuindo-lhes características que possui, mas não pode possuir. É por isso que, por vezes, achamos outra pessoa arrogante, egoísta, invejosa ou fria. No entanto, estas qualidades são talvez partes do nosso mundo interior que reprimimos e não queremos ver. Jung descreve a projeção como um tipo de espelhamento psicológico. Os traços de personalidade que culpamos, criticamos e não toleramos são, geralmente, reflexos dos aspectos sombrios de nós próprios que reprimimos. A projeção está particularmente associada ao comportamento de culpabilização. Quando uma pessoa não consegue organizar o caos dentro de si, dirige esse conflito interno para o exterior. Desta forma, a carga mental é aliviada, porque agora não sou eu o culpado, é a outra pessoa. Esta defesa é bastante subtil. Na maioria das vezes, a pessoa nem sequer tem consciência deste processo. Pode também estar a exibir os comportamentos que critica. Mas como ver essas coisas aprofundaria a sua inquietação interior, a mente suprime esse facto. Jung defende que, neste ponto, o indivíduo necessita de um confronto honesto. Diz que as críticas duras dirigidas aos outros, na verdade, encobrem as perguntas que a pessoa deveria fazer a si própria. Porque é fácil culpar, mas é preciso coragem para enfrentar a própria sombra. Quando esta consciência é alcançada, a perspectiva do indivíduo muda radicalmente. As pessoas já não se tornam meras figuras no mundo externo, mas também reflexos da própria realidade interior. Em vez de questionar por que é que ele se comportou assim, o indivíduo pergunta: por que é que este comportamento me afetou tanto? Este é um dos passos fundamentais da jornada de individuação de Jung. Quando uma pessoa começa a confrontar as suas sombras interiores, deixa de culpar o mundo exterior e assume a responsabilidade. Agora, começam a ser discutidas deficiências internas e não inimigos externos. Este processo não é fácil porque, quando as projeções são quebradas, o indivíduo fica sozinho com o seu lado obscuro. Mas a verdadeira liberdade começa neste ponto. Porque, em vez de tentar controlar o mundo exterior, o indivíduo concentra-se agora em transformar a sua própria estrutura interna. A compreensão de Jung sobre a projeção é uma ferramenta mental muito poderosa para não ficar zangado com ninguém e não ficar desapontado. Quando uma pessoa se apercebe de que cada momento em que culpa outra pessoa é, na verdade, um espelho do seu próprio mundo interior, a linguagem da raiva dá lugar à compreensão e a linguagem da culpa dá lugar à compaixão. E depois, quando uma pessoa percebe que é responsável pelas suas próprias reações e não pelas ações dos outros, começa a tornar-se livre. 4. A consciência consciente transforma a raiva. Segundo Carl Jung, o maior poder do homem é a capacidade de tomar consciência dos seus processos internos e transformá-los. Embora a raiva possa parecer uma reação descontrolada à primeira vista, contém camadas psicológicas muito mais profundas por baixo. Quando um indivíduo se zanga, ele ou ela não está apenas a testemunhar uma explosão desencadeada por um estímulo externo, mas sim
o surgimento repentino de emoções, memórias ou crenças que a sua mente inconsciente suprimiu ou foi forçada a suprimir. Jung recomenda que nestes momentos o indivíduo quebre a sua automaticidade mental e se torne um observador consciente. Porque só quando uma pessoa consegue realmente observar as suas próprias reações internas com atenção é que pode começar a chegar à raiz dessas emoções. É aqui que a consciência entra em ação e transforma a raiva numa força transformadora. A consciência consciente não é apenas perceber, requer também ser capaz de observar sem julgar, permanecer sem fugir, lidar com as emoções sem lutar contra elas. Na compreensão de Jung sobre o desenvolvimento espiritual, este é um sinal de fazer as pazes com a sombra, de começar a compreender o caos interior. Quando uma pessoa está zangada, geralmente pensa que está certa, porque a sua estrutura mental tende a culpar a outra pessoa pela autoproteção. Mas no silêncio interior que acompanha a consciência, as verdadeiras razões por detrás destas acusações automáticas tornam-se gradualmente aparentes. Sentimentos de inutilidade, medo de rejeição, a dor de não ser compreendido ou a ansiedade de não ser capaz de controlar. Segundo Jung, quando um indivíduo se atreve a confrontar estas emoções, a raiva não se torna mais explosiva, mas sim transformadora. A raiva já não é uma reação prejudicial, mas uma bússola para a autoconsciência. Este processo de introspeção consciente permite, eventualmente, que o indivíduo tome consciência dos seus próprios padrões emocionais. Uma pessoa que começa a monitorizar quando, com quem e de que forma se zanga, acabará por chegar às raízes desse sentimento. Em vez de dar reações automáticas a acontecimentos externos, experimenta-se uma pausa consciente. Esta pausa é onde começa a maturação espiritual. Porque uma pessoa que consegue reconhecer o momento em que a raiva chega, consegue falar com ela antes que ela se deixe levar por essa raiva. Por que é que estou tão abalado agora? O que é que este sentimento me está a tentar dizer? Questões como estas são as práticas mentais mais fundamentais que reconciliam o indivíduo com a sua própria sombra no mundo de análise de Jung. Estas perguntas não são feitas para suprimir a raiva, mas para lhe dar sentido, porque enquanto a raiva reprimida se acumula internamente, a raiva realizada começa a dissolver-se. Segundo Jung, a raiva é uma energia que não deve ser reprimida, mas uma força que deve ser dirigida. Graças à percepção consciente, este poder passa a servir o desenvolvimento espiritual da pessoa, e não os mecanismos internos que a sabotam. A raiva é um aviso. Ainda há muito terreno não curado aqui para si. E quando combinado com a consciencialização, este alerta torna-se um convite à transformação. Em vez de se zangar com os outros, a pessoa olha agora para si própria com mais cuidado, porque ele sabe que a raiva externa é um sinal de negligência interna. A percepção consciente é a chave que abre a porta a esta negligência interior. E para a pessoa que consegue passar por essa porta, a raiva já não é um inimigo. Torna-se um professor interior, um companheiro espiritual. 5. A empatia é a linguagem da alma. Segundo Carl Jung, o que torna uma pessoa humana não é apenas a capacidade de pensar, mas também a capacidade de compreender as emoções e partilhá-las. Um indivíduo amadurece espiritualmente na medida em que consegue sentir as experiências dos outros no seu próprio coração. A empatia, neste contexto, não é apenas um sentimento de empatia, é uma forma profunda de consciência espiritual. Através da empatia, uma pessoa entra no mundo interior do outro, tenta ver o mundo através dos seus olhos e, no processo, alarga os limites do seu próprio eu. No pensamento arquetípico de Jung, cada ser humano está ligado a uma consciência universal. E a empatia é uma das formas mais naturais de aceder a este campo de consciência. Ser capaz de partilhar a dor de outra pessoa sem a julgar, sem tentar repará-la, apenas estando lá, é uma manifestação da integridade espiritual do indivíduo. À medida que a empatia se desenvolve, o indivíduo começa a avaliar o comportamento dos outros profundamente, em vez de apenas superficialmente. Quando alguém está zangado, pode sentir não só a sua agressividade, mas também os seus traumas de infância, medos reprimidos ou conflitos internos.
Segundo Jung, esta intuição é a orientação do inconsciente coletivo. O indivíduo empático liga-se conscientemente a esta área e prefere a compreensão universal às reações individuais. Neste caso, torna-se natural compreender, em vez de ficar zangado e demonstrar compaixão em vez de culpar. Porque agora as pessoas não estão apenas interessadas no que a outra pessoa está a fazer, mas também no porquê de o estar a fazer. A empatia aqui torna-se uma necessidade espiritual, não um luxo emocional, porque uma pessoa só pode progredir na sua própria viagem na medida em que consegue sentir a viagem interior do outro. Jung afirma que a compreensão pelos outros é também um sinal de reconciliação com as próprias partes internas. Quanto mais empatia uma pessoa tiver, mais conflitos internos resolve, porque ser compreensivo com as falhas dos outros exige que veja e aceite também as suas próprias falhas. Este estado de aceitação cria maturidade espiritual. Neste sentido, a empatia não é apenas um movimento de olhar para fora, mas também para dentro do indivíduo. Aquele que toca a tristeza do outro, toca também a sua própria tristeza interior. Um indivíduo que partilha a alegria de outro também alimenta as sementes da alegria dentro de si. A empatia é uma ponte. Oferece a oportunidade de conhecer o outro e a si próprio enquanto atravessamos a rua. Não ficar zangado ou desiludido não significa apenas controlar as próprias reações, mas desenvolver uma profunda empatia. Porque se há empatia, as expectativas diminuem, o julgamento dá lugar à intuição e a raiva dissolve-se por si só. Para Jung, a empatia é uma forma de intuição espiritual, não uma análise mental. Agindo com esta intuição, o indivíduo começa a ver a luz interior dos outros, em vez de ficar obcecado com os seus lados obscuros. E esta perspectiva transforma não só as relações, mas toda a percepção da vida. A empatia é a linguagem da alma e a base de uma existência consciente. Uma pessoa que conhece a sua própria alma nunca julgará facilmente outra alma, ficará zangada com ela ou afastar-se-á desiludida, porque agora sabe que cada pessoa, com todas as suas deficiências, faz parte da mesma totalidade universal, tentando aprender. 6. O processo de individuação. Superar a raiva. No sistema psicológico de Carl Jung, o processo de individuação é a viagem mais profunda e abrangente que uma pessoa faz em direção à sua própria essência. Este processo não significa apenas que o indivíduo é despojado dos seus papéis sociais ou hábitos pessoais, mas também que integra a sua estrutura interna, lados obscuros, desejos e medos, reconhecendo-os. Segundo Jung, os humanos são seres inerentemente divididos. Por um lado existe a persona, que ganha forma a nível consciente, ou seja, a máscara que alguém apresenta à sociedade. E por outro lado, existe o eu-sombra, que é reprimido, excluído e ignorado. O ressentimento é um dos sintomas mais evidentes desta divisão interna, porque na maioria das vezes, embora o indivíduo atribua a sua raiva a um acontecimento no mundo exterior, este sentimento é, na verdade, o surgimento de conflitos não resolvidos no seu mundo interior. A verdadeira individuação reside na capacidade de uma pessoa fazer as pazes com a sua própria sombra sem escapar a este confronto. O sentimento de raiva é um sinal importante no processo de individuação, porque este sentimento é uma indicação de que elementos sombrios reprimidos estão a começar a infiltrar-se pela porta da consciência. Jung recomenda que o indivíduo tente compreender a mensagem da emoção em vez de a suprimir ou expressar diretamente. Por que razão surgiu a raiva? Qual a vulnerabilidade minha que foi acionada? Qual a expectativa interna minha que não foi correspondida? Este tipo de pergunta atrai as pessoas para o seu interior, afastando-as do mundo exterior e aproximando-as da sua própria essência. Porque na maioria das vezes, o indivíduo está zangado não com os outros, mas com as suas próprias expectativas, com as suas próprias fraquezas, com as suas próprias sombras. A raiva, neste contexto, é o grito das verdades reprimidas. Segundo Jung, quando uma pessoa consegue transformar a raiva e interpretá-la conscientemente, ganha uma oportunidade única de confrontar a sua sombra. E este confronto é o estágio mais importante da individuação.
Neste processo, o indivíduo questiona-se constantemente: quem sou eu? Por que estou com raiva? O que é que este sentimento me está a tentar dizer? Este questionamento não é meramente mental. É um processo de descoberta multidimensional que inclui camadas espirituais e emocionais. É aqui que entra em jogo o conceito de individuação de Jung. À medida que o indivíduo constrói o seu próprio eu, ele ou ela deve reconhecer não só os seus aspectos positivos, mas também os seus lados obscuros, porque uma pessoa só pode ser completa quando está em paz com a sua própria sombra. A raiva é a tentativa da sombra entrar em contato com a consciência. Por isso a raiva não deve ser suprimida, mas sim canalizada. Quando esta emoção é examinada através da observação consciente, o indivíduo tem a hipótese de compreender não só a sua raiva, mas também a si próprio. Com este entendimento, a raiva dissolve-se, porque tudo o que encontra significado é transformado. Aos olhos de Jung, uma pessoa individualizada não se zanga facilmente, porque essa pessoa compreende agora a profundidade das suas reações. Vê a raiva como uma professora, não como uma inimiga. Cada momento de raiva é um momento de aprendizagem, cada solavanco é uma oportunidade interior. Superar a raiva não é tolerância passiva, pelo contrário, exige consciência e disciplina. Anteria. Durante o processo de individuação, à medida que a pessoa aumenta a sua integridade espiritual, fica menos irritada porque já não leva o comportamento dos outros para o lado pessoal e concentra-se nas suas próprias reações internas em vez dos acontecimentos. Este nível de maturidade espiritual não só permite a pessoa alcançar a paz interior, como também a torna mais compreensiva, mais equilibrada e mais inclusiva nas suas relações com os outros. O ensinamento de individuação de Jung não se baseia em suprimir a raiva, mas em produzir sabedoria através da transformação da mesma. E esta transformação é o produto desta viagem silenciosa, mas profunda, onde cada um encontra a sua própria verdade. 7. A paz começa com a harmonia interior. O objetivo mais fundamental na abordagem da psicologia profunda de Carl Jung é que o indivíduo atinja a sua integridade interior. Esta integridade interior cria um centro que permanece inabalável perante o caos e os conflitos do mundo exterior. Segundo Jung, a paz não é um conceito construído apenas a nível social. A verdadeira paz começa com a harmonia que uma pessoa estabelece no seu mundo interior. Emoções como a raiva, a frustração e a fúria manifestam-se em momentos em que esta harmonia interior é quebrada. Por isso, o indivíduo deve primeiro construir dentro de si a paz e a compreensão que procura no mundo exterior. A abordagem de Jung de que aqueles que não estão em paz consigo mesmos não podem estar em paz com o mundo representa uma percepção fundamental neste ponto. Uma pessoa não pode verdadeiramente alcançar a paz sem confrontar as suas contradições internas, as suas emoções reprimidas e os aspectos que não consegue aceitar. A paz interior é um estado de ser que vai para além de todas as reações emocionais, conflitos e ressentimentos. Para alcançar esta harmonia interior, o indivíduo deve primeiro ouvir a sua voz interior. Jung não fala do silêncio que um indivíduo sente quando está sozinho, mas dos ecos internos que surgem no silêncio. Estes ecos são reflexos de emoções reprimidas, desejos negados e medos ignorados. Só quando uma pessoa aprenda a ouvir e a interpretar estes ecos é que pode alcançar o equilíbrio interior. A raiva é frequentemente uma expressão do conflito de uma pessoa consigo mesma. A menos que este conflito seja transformado, o indivíduo vive num estado constante de desconforto, por mais que procure um ambiente tranquilo lá fora. A paz permanente e inabalável só é possível quando o indivíduo põe fim a esta guerra interna. Nas palavras de Jung, o mundo externo é uma projeção, e a pessoa molda a sua percepção do mundo, projetando a desordem interna para o exterior. Portanto, alcançar a harmonia interior não é apenas uma purificação individual, mas também um estado de consciência que muda radicalmente a forma como percebemos o mundo. Alcançar a paz interior não significa suprimir ou ignorar quaisquer emoções. Em vez disso, este processo envolve reconhecer, aceitar
e transformar todas as emoções. Na compreensão de Jung sobre a totalidade psicológica, cada emoção é uma oportunidade para a evolução pessoal. A raiva, neste contexto, não é um inimigo, mas uma tentativa da alma se expressar. No entanto, é possível tomar consciência desse sentimento e transformá-lo em vez de o suprimir. À medida que uma pessoa atinge a paz interior, começa a observar as suas emoções de forma mais objetiva, mais consciente e mais compassiva. Este estado de consciência não só protege o indivíduo de emoções reativas, como a raiva, como também leva as suas relações a um nível mais profundo, compreensivo e saudável. O modelo de integridade interior de Jung visa reunir as partes da psique e uni-las numa única essência. Esta união possibilita um estado de paz e tranquilidade independente das condições externas. A verdadeira paz não se constrói através de condições externas de paz, mas através de uma relação saudável com as contradições internas. Portanto, quando uma pessoa fica facilmente irritada ou desiludida com outra pessoa, isso geralmente indica desequilíbrios na sua ordem interna. Segundo Jung, uma pessoa torna-se um ser completo e inteiro, na medida em que consegue conciliar a luz e a escuridão dentro de si, o consciente e o inconsciente, os desejos e os valores éticos. Esta transformação traz consigo uma sabedoria silenciosa. O indivíduo torna-se agora menos defensivo contra conflitos no seu ambiente, mais observações, menos julgamentos, porque ele sabe que cada encontro, cada conflito, cada decepção é na verdade um reflexo do seu mundo interior. Uma pessoa que age com este entendimento não se irrita facilmente com ninguém, porque ele sabe que o mundo exterior é apenas um espelho. E a fonte de tudo o que ele vê neste espelho é o seu próprio estado interior. Neste vídeo, falamos sobre como, de acordo com Carl Jung, nunca se deve estar zangado ou desapontado com ninguém. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando uma taxa, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Obrigado.